Olá, meu amigo, minha amiga, muito boa noite a você, que Deus te abençoe. É um prazer muito grande voltar aqui para juntos continuarmos estudando, examinando, esquadrinhando a palavra de Deus e ao mesmo tempo, claro, nos preparando para a vida eterna e a breve volta do Senhor Jesus a este planeta. Na verdade, nós precisamos da intervenção de Cristo o mais rápido possível, porque o mundo vive assustado e não é de se admirar. Hoje, nós vamos fazer aqui um estudo extremamente importante, exatamente no contexto histórico em que o mundo está vivendo. Vamos hoje falar sobre o juízo final. Meu amigo e minha amiga, se prepare porque hoje o tema é aquele tema especial. Portanto, eu quero iniciar esse programa com você com esta frase que já aparece aí na sua tela. Nenhum culpado será inocente. E nenhum inocente será condenado. É bom você já ter isso logo assim em mente, porque o juízo de Deus, ele está instalado. Ele, na verdade, já está acontecendo e você vai entender hoje detalhes a esse respeito. Então agora eu convido você solenemente a pegar aí a sua Bíblia, já estou com a minha aqui, ó, aberta no livro do profeta Daniel, no capítulo 7. Se você abrir a sua Bíblia em Daniel capítulo 7, nós iremos ler aí 2 versos, na verdade 3. Eu vou ler os versos 9, o verso 10 e depois eu vou ler o verso 13. Está escrito assim: continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. Então, aqui você tem já um cenário do juízo. Agora vamos ler o versículo número 10, que está escrito assim: um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam. Miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Pronto, aqui você tem um verdadeiro cenário de um juízo que foi instalado. Se você fizer um estudo bem analítico, do ponto de vista profético, você vai chegar à conclusão que esse juízo que foi instalado, ele aconteceu em 1844. De acordo com a profecia das 2.300 tardes e manhãs de Daniel. Nós vamos analisar um pouquinho mais lá no finalzinho da mensagem de hoje. Você percebeu aí que o ancião de dias se assentou. Então já vou lhe adiantar. Quem é o ancião de dias? É Deus o Pai. Então ele se assentou. A Bíblia diz assim, milhares e milhares o serviam, são os anjos, ali ao redor do trono. Né? Então assentou-se o tribunal e a Bíblia diz assim, e abriram-se os livros. Livros foram abertos. Também, na mensagem de hoje, falaremos sobre esses livros. Agora eu vou chamar a sua atenção, nós vamos ler agora o Daniel 7, o verso número 13. Está escrito assim, ó, o versículo 13. Aqui está, verso 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, como o filho do homem, e se dirigiu ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. Agora eu vou lhe dar uma explicação aqui especial sobre esse verso, tá? Vamos aqui analisar um detalhe importante. Daniel falou assim, ó, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu semelhante ao Filho do Homem. Cada vez que você lê na Bíblia a palavra Filho do Homem, se refere a Cristo. Então o que acontece agora? O ancião de dias estava sentado no seu trono, e agora se dirige ao ancião de dias, o Filho do Homem, é Cristo. Ele vem nas nuvens dos céus, não era para a terra buscar o ser humano, não. Ele estava indo agora diante de Deus, porque estaria começando o trabalho de sumo sacerdote, de intercessão, de advogado em favor de todo ser humano a partir de 1844 para cá. Então ali começa o juízo. Nós chamamos essa fase do juízo de juízo de investigação. Esse é o período que já começou. E já vou lhe adiantar aqui um detalhe de suma importância. Esse juízo começou em 1844, Deus começa a julgar todos os mortos que já foram salvos. Ele analisa detalhes nesse juízo. Detalhes. Os mortos ainda não se estendeu aos vivos. Só para você já ter uma ideia, eu já estou lhe antecipando, ok? Muito bem. Agora, nós vamos fazer o seguinte, vamos sair de Daniel capítulo 7, verso 13, e vamos agora fazer uma viagemzinha no livro do Apocalipse, porque o livro do Apocalipse também fala sobre o juízo. E aqui no Apocalipse, no capítulo 20, se você puder continuar abrindo a sua Bíblia aí na sua casa, por favor,
Apocalipse, capítulo 20, e eu vou ler aqui 3 versos, no livro do Apocalipse, capítulo 20. Eu vou ler os versículos 11, vou ler também o verso 12 e vou ler o versículo 15. Na sua tela vai aparecer o verso 12 e o 15. O 11 eu vou ler aqui, que está escrito assim, ó. Disse aqui São João, ele estava no mar Egeu, na Grécia, na ilha chamada-se Patmos. E olha o que ele escreveu. Vi grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Agora o versículo número 12. Ele falou assim, ó, vi também os mortos. Olha o que o João está dizendo, é uma visão que Deus deu para ele. Eu vi também os mortos, posto em pé diante do trono de Deus. Aí ele diz assim, olha, então se abriram livros, ele volta a cena lá de Daniel. E aí ele fala assim, e ainda outro livro foi aberto, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Você percebe que o julgamento que começou em 1844, Deus começa a julgar os mortos. É bom você entender isso. Vou lhe dizer uma coisa, amigo, com muita segurança, presta atenção. Esse julgamento, que já começou, que está em andamento, ainda não chegou nos vivos. E eu fico pensando, sabe o quê? Você já parou para pensar, quando Deus terminar a fase do julgamento dos mortos e estender-se aos vivos, o que vai acontecer aqui nessa terra? Você tem uma ideia disso? Eu vou lhe adiantar aqui alguns pensamentos importantes envolvendo esse contexto. Vou lhe adiantar. Ó, quando Deus começar a julgar os vivos, cada palavra pregada, cada sermão apresentado, irá definir a vida daqueles que estarão ouvindo a palavra de Deus. E eu vou lhe dizer uma coisa para você, não falta muito tempo para chegar esse momento. Hoje, eu como pregador do Evangelho, eu prego, apelo, convido, e tem gente que fala assim, não, agora não, eu vou deixar para depois. Amigo, haverá um momento que não terá mais essa oportunidade de deixar para depois. E olhando assim, numa visão bem profética, num contexto profético, eu creio que já estamos chegando bem próximo desse dia. Agora eu convido você a ler comigo o que está escrito em Apocalipse, no capítulo 20, no versículo número 15. Olha o que está escrito. Olha o andamento do juízo. Está escrito assim, ó. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, olha, aqui nós já temos informações espirituais suficientes para tomarmos uma decisão. Eu vou lhe fazer aqui algumas perguntas, já, nesse momento. Quer ver? Por exemplo, você sabe se o seu nome está escrito no livro da vida? Você sabe quando é que o nome de uma pessoa, de um ser humano, vai para o livro da vida? Ou você nunca ouviu falar nisso? Você não tem ciência disso? Então, agora eu vou lhe mostrar na Bíblia quando é que o nome de um ser humano, de uma pessoa, vai para o livro da vida. Você vai abrir a Bíblia comigo agora e nós iremos conferir o que está escrito na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo, que eu vou falar para você, capítulo 4. E você vai ver aí o versículo número 3. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 4, o versículo número 3. Olha o que está escrito. Ele diz assim no verso 3, a ti, fiel companheiro de jugo. E ele prossegue, também que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Olha a palavra, se esforçaram comigo no Evangelho, palavra-chave. Também, aí ele cita o nome, ó, com Clemente e com os demais cooperadores meus. E agora ele afirma, cujos nomes se encontram no livro da vida. Então, quando é que o nome de uma pessoa vai para o livro da vida? É quando ela aceita Cristo pela fé, os mandamentos por amor, é batizado ou batizada e entra para o trabalho do Senhor e se envolve na causa de Deus. Aí, essa é uma evidência bíblica de que o nome daquela pessoa está no livro da vida. Aqui está a afirmação, biblicamente falando. E eu quero ainda analisar um pouquinho mais contigo, sabe por quê?
porque o assunto aqui agora, ele passa a ter uma importância maior. Veja, quando a pessoa aceita Cristo pela fé, quando ela aceita os mandamentos por amor, quando ela é batizada, quando ela assume que realmente é cristão ou cristã de verdade, quando começa a viver o Evangelho, quando começa a testemunhar de Cristo, quando a pessoa começa agora a se envolver na causa de Cristo. Você sabe o que é que nós temos hoje no mundo? São pessoas que se dizem cristãos, mas envolvidos na causa é a minoria, são a minoria. É o que mais nós temos hoje. Nós temos igrejas lotadas de pessoas, mas pouquíssimas pessoas se envolvem. Outra coisa, nós temos muitas pessoas que frequentam igrejas, mas não são fiéis. Olha, não são fiéis nas guardas dos mandamentos, não são fiéis na devolução dos dízimos das ofertas, não são fiéis no trabalho missionário. Aí, amigo, como é que o teu nome vai para o livro da vida desse jeito? Então, o estudo sobre o juízo já apela ao teu coração para uma mudança de vida, uma conversão. E se você quiser, e se você tomar uma decisão, você pode ter certeza, Deus ele vai abraçar você, Ele vai envolver você, e eu vou lhe adiantar, Deus precisa de você para salvar outras pessoas. Quem sabe Deus precisa que você se converta para salvar seu pai, sua mãe, sua esposa, seu marido, seu filho, sua filha, seu vizinho, sua vizinha, seu colega de trabalho, seu amigo na escola, na faculdade. O que mais Deus precisa é de homens e mulheres que vivam na prática o Evangelho, para que assim Ele possa expandir a mensagem da salvação. Bom, agora que você já sabe disso, você já entendeu, e eu, se eu fosse você, sabe o que eu faria agora? Eu já entraria em contato com alguém que pediu para você assistir essa live, eu já daria o meu nome, já faria minha inscrição, já marcaria minha data de batismo, já iria me envolver na causa, já colocaria todos os meus bens, meus talentos, tudo na causa de Deus, porque nós precisamos formar um exército, um batalhão de homens e mulheres que não se compram e não se vendem para terminarmos a pregação do Evangelho e Jesus voltar para acabar com esse sofrimento. Vou lhe convidar a ler mais um pouquinho, sabe por quê? A Bíblia é a Bíblia. Quando eu examino a Bíblia, o Espírito Santo conforta o meu coração. Vamos lá? Eu vou te convidar agora a abrir a Bíblia de novo. Você está em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 3. Agora, você vai abrir a Bíblia no livro de Malaquias. Eu vou falar de um outro livro. Falei aqui do livro da vida. Quando é que o senhor não vai para o livro da vida? Agora veja comigo aí Malaquias, capítulo 3, versículo 16. Por favor, eu vou pegar a minha Bíblia aqui, ó, já estou folheando aqui. Você pode folhear a sua aí também, rapidamente. Malaquias, capítulo 3, versículo 16. Olha o que escreveu aqui o profeta Malaquias. Para te ajudar, para você achar aí com facilidade, é o último livro do Antigo Testamento antes de Mateus. Está escrito assim, olha. Olha o que está escrito em Malaquias 3, 16. Então, os que temiam ao Senhor atentavam uns aos outros. O Senhor, ele atentava e ouvia. Havia um memorial escrito. Olha o nome do livro aí. Havia um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Aparece agora um segundo livro. Eu falei do livro da vida e agora estou falando de um livro que a Bíblia chama de livro memorial. Nesse livro está escrito todos os atos dos cristãos após a conversão. Entendeu? Vamos lá. Vou te convidar agora a pensar profundamente. Veja, se o teu nome já está no livro da vida, então os seus atos após o seu batismo e a sua conversão, todos eles são registrados. Os atos bons. Se você se levantou de manhã, orou a Deus, e você estendeu a mão para ajudar alguém, o anjo registrou. Se você preparou um sermão e pregou, o anjo registrou. Se você socorreu alguém, o anjo registrou. Ele registra tudo. Isso fica para a memória. É os atos benevolentes da vida do cristão. No livro memorial. Amém? Que bom, né? Deus tem um controle de tudo. Sabe por quê? No dia do julgamento, tudo se acreditou, deu crédito, diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então, um dia foi estabelecido. Então, veja, o juízo de investigação começou em 1844. Daqui a pouco eu vou lhe dizer quando é que ele vai terminar. Você vai saber já já. Convido você a abrir a Bíblia de novo. Vamos ler mais um pouquinho aqui. E você pode abrir a Bíblia de novo agora?
Vamos analisar aqui o que está escrito em segunda carta de Paulo aos Coríntios. Eu vou ler aqui o capítulo 10 e vou ler vou ler o capítulo 5 e o verso 10, tá? 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Já aparece aí na sua tela. Está escrito assim no versículo número 10. Olha que texto especial, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então agora, nós vamos entender isso aqui, porque é um texto que foi escrito por um apóstolo que era formado em Direito, o caso de Paulo, bacharel em Direito. Ele escreve assim, olha, porque importa que todos nós, todo ser humano, todo mundo, compareçamos perante o tribunal de Cristo. E agora ele, olha, e cada um receba segundo o bem, presta atenção, ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Veja que juízo detalhado. O bem e o mal será julgado. Sabe por quê? Tem coisas boas que as pessoas fazem que parece que é uma coisa muito boa, mas as intenções são erradas. Extremamente erradas. Deus vai julgar isso. Ele vai julgar tudo. Porque Deus sabe o porquê que estamos fazendo aquilo em cada momento. Deus sabe, Ele sabe por quê. Ele conhece tudo. Todos nós compareçamos um dia diante do tribunal de Cristo. Todos nós. E Paulo ainda escreve, um pouquinho mais, ele escreve aqui, eu quero ler contigo mais um outro texto aqui. Olha o que está escrito, por favor, em Romanos capítulo 14, no versículo número 12. Olha o que Paulo continua escrevendo aí, só que agora ele escreve aos Romanos, capítulo 14 e o verso número 12, ele escreve assim, ó. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo no dia do juízo, cada um no indivíduo. Você percebe isso? Cada um de nós, impressionante, dará contas de si mesmo no dia do juízo. Eu fico pensando assim, olha, eu sou pregador do Evangelho. Um dia, todas as minhas pregações que fiz, eu terei que dar conta diante do juízo. Se ensinei o certo, darei conta no dia do juízo. E se ensinei o errado, também darei conta no dia do juízo. Sabe o que eu fico pensando? Eu fico imaginando os falsos profetas. As pessoas que fizeram, sabe do quê? Da religião um comércio. Esses também darão contas no dia do juízo. As pessoas que ensinaram errado darão contas no dia do juízo. Aqueles que sabiam o que era certo e ensinaram errado darão contas no dia do juízo. Ah, amigo, é bom você começar a pensar no teu ministério. É bom você começar a analisar o que é que você está ensinando. Você está ensinando a verdade ou a mentira? Você está bajulando o povo por causa do dinheiro que eles têm para te dar? É? Então, meu amigo, chegou a hora de se converter. O Espírito Santo apela ao teu coração para você mudar de vida. Sabe por quê? Porque diante do juízo de Deus, você prestará contas do teu ministério. Olha o que está escrito na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 4, no versículo 17, aqui o apóstolo, ele vai dizer por quem começa o juízo. Você vai ver agora. Olha por onde é que Deus começou a julgar. Veja aí, ó. 1 Pedro, capítulo 4, verso 17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Então Deus começa a julgar os membros da sua igreja, os membros da igreja verdadeira, que Ele tem. Você sabia que Deus tem uma igreja na terra? Ele tem uma igreja, Ele tem um povo. Ele tem um povo muito grande. Ele tem uma igreja reunida e uma igreja espalhada. Ele vai ajuntar. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. E Pedro faz uma pergunta. Ele pergunta assim, ó. Ora, se primeiro vem por nós, da casa de Deus, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Pedro pergunta, mas ele não responde. Sabe quem é que responde? Quem responde é São João. E eu convido você a ler comigo o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 3, verso 18. João responde. Olha o que é que está escrito aqui, ó. João, capítulo 3, versículo número 18. Leia comigo aí, você vai entender perfeitamente, porque é fácil de entender. Olha o verso 18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Você percebe a resposta? Simples, assim. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Agora, meu amigo, ó,
eu começo agora, eu vou caminhar para a parte final. Aqui tudo é muito rápido, passa muito rápido. Veja comigo. O que Deus vai julgar? Convido você a abrir a Bíblia em Eclesiastes, no capítulo 12, no verso 14, que está escrito assim, olha, Eclesiastes 12, versículo número 14. Olha o que está escrito aqui no verso 14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Todas as obras, Ele vai julgar. Todas. Eu estava vendo o pastor Fiuza, agora há pouco, dizer que nossos pastores estão mobilizando aí, fazendo uma grande campanha para recoltar alimentos, para ajudar famílias necessitadas, que a gente já percebe que já estão aparecendo pessoas com extremas necessidades, primeiras necessidades urgentes. Veja, Deus vai julgar essas obras também. Ele vai julgar tudo. As obras boas e as obras más. Faça sempre o seu melhor. Dê o seu melhor. E deixa que Deus cuida do julgamento. Percebe? Ele vai julgar as obras boas e as obras más. Meu amigo e minha amiga. As suas obras, elas expressam a sua verdadeira fé? Ou elas não revelam aquilo que você crê? Para você pensar. Agora, eu vou fazer um comentário especial aqui e vou fazer algumas indagações. Para que um juízo seja instalado, é preciso haver o que eu vou perguntar para ti agora. Por exemplo, quem é o juiz? Quem é o advogado de defesa? Quem é o advogado de acusação? Quem são as testemunhas? Quem são os réus? Que lei será usada como norma do juízo? Ei, rapaz, agora chegou o momento especial, hein? Porque, veja só, aí é uma manchete de perguntas. Então eu fiz o seguinte, vou colocar aí na sua tela um diagrama, você vai ver comigo aí, ó. Então, o juízo de Deus é realizado em 3 fases. A primeira fase é a investigação, a segunda fase é a fase de comprovação, a terceira fase é a fase de execução. 3 fases. 3 fases. Então, nós vamos descobrir o seguinte, quem é o juiz na primeira fase, quem é o advogado na primeira fase, quem é o acusador na primeira fase, quem são as testemunhas, quem são os réus e que lei será usada como norma do juízo. Aí nós vamos ver na segunda e na terceira fase e aí vamos terminar, tá bom? Vamos lá. Então, quem é o juiz na primeira fase, na fase de investigação que começou em 1844 e vai terminar por ocasião da volta de Jesus? O juiz é Deus, o Pai. Quem é o advogado? Jesus Cristo. O acusador é o diabo. Quem são as testemunhas? Os anjos. E quem são os réus? Os justos na primeira fase. E que lei Deus vai usar como norma do juízo? Os 10 mandamentos. Sabe o que eu fico pensando, amigo? Aqueles que pregam que os mandamentos foram abolidos. Sabe, você que diz que o mandamento foi abolido, pois os 10 mandamentos da Bíblia é o que Deus vai usar como norma do juízo. Como é que foi abolido um mandamento desse? Percebe? Agora, amigo, vamos ver aqui a segunda fase. A segunda fase, que nós chamamos de juízo de comprovação, ela será realizada durante os 1000 anos, o milênio no céu. E quem será o juiz? Nós aprendemos aqui no estudo sobre os 1000 anos, que durante os 1000 anos o povo de Deus fará um trabalho de investigação, de comprovação. Vamos comprovar, vamos ver o que Deus já fez. Vamos fazer um juízo de comprovação durante os 1000 anos. Então, o povo de Deus, os salvos. O advogado não precisa mais porque já foi definido os casos. O acusador, Satanás permanecerá sendo o acusador, mas ele estará preso aqui na terra por 1000 anos. As testemunhas permanecerão sendo os anjos. E os réus, os ímpios, porque estaremos avaliando o caso deles. E que lei será usada? Os 10 mandamentos. Agora a fase de execução, o momento final, que vai acontecer depois dos 1000 anos. Então quem é o juiz? Jesus é o juiz. Sabe o que é que diz a Bíblia? Eu vou ler aqui agora esse texto de São João, aparece aí na sua tela. O capítulo é o número 5 e o versículo é o número 22. Está escrito assim, João, o Evangelho de João, capítulo 5, o verso é o número 22, está escrito assim no versículo 22. Pega aí a sua Bíblia e confira comigo, olha aqui, diz a Bíblia assim, e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho
ele confiou todo o julgamento. Então quem vai fazer todo o fechamento do julgamento, inclusive a execução, é o próprio Cristo. É ele que vai dar a sentença final. Cristo, o Emanuel, o Eu Sou, o Deus conosco. Jesus, que era advogado na primeira fase, na terceira fase, ele agora é o juiz. Satanás é o acusador. Os anjos permanecerão sendo as testemunhas. E os 10 mandamentos, a lei que será usada como norma no juízo. Ah, meu amigo, quantas informações hoje. Já parou para pensar nisso? Agora, eu estou com a minha Bíblia aberta aqui ainda, em João capítulo 5, eu vou ler o versículo 24, porque aqui Cristo, ele antecipou a bênção na vida daqueles e daquelas que o aceitaram pela fé. Está escrito assim aqui, ó, João capítulo 5, verso 24. Em verdade, eu te digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E Jesus acrescentou, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então agora, meu amigo, nós vamos concluir a aula de hoje. Preste atenção, olha só. Primeira fase do juízo, juízo de investigação. Acontece agora, começou em 1844, de acordo com Daniel 8,14, e terminará um pouco antes da volta de Jesus. Segunda fase, juízo de comprovação. Esta fase acontecerá durante o período do milênio e terminará quando a cidade santa descer do céu. E a fase de execução, juízo de execução, acontecerá após o milênio, quando a cidade santa descer do céu. Todos os ímpios serão ressuscitados pelo poder de Cristo. Haverá uma tentativa de ataque da parte de Satanás e os seus seguidores. A cidade de Deus. Jesus vai intervir e acontecerá uma cena emocionante na história, quando todos os ímpios, inclusive Satanás, o diabo, eles irão se ajoelhar diante de Cristo. E haverá um reconhecimento universal de que Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. E Jesus então dirá aos justos assim, vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E ele vai dar a sentença final para os ímpios, dizendo o seguinte, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Ah, meu amigo, agora chegou a hora da sua decisão. O juízo vai acabar. Um dia a porta da graça se fechará. Um dia os pastores que pregam a verdadeira palavra de Deus não irão mais pregar. Muitas pessoas correrão de um lado para o outro, procurarão a palavra do Senhor, mas não acharão. O tempo da oportunidade de salvação é agora. O momento é este. O chamado é solene. Cristo, nesta noite, ele apela ao teu coração para você fazer uma entrega total, para entregar a vida a Ele. Ser batizado. Colocar seu nome no livro da vida. Entrar para o trabalho do Senhor. Dedicar a vida, o tempo, o talento. Dedicar seu dinheiro. Ser fiel nos dízimos, nas ofertas, na guarda dos mandamentos, no cuidar do corpo. Deixar de comer comidas imundas. E andar firmemente no caminho de Jesus. Nesta noite, eu quero orar contigo. Eu quero pedir a Deus uma bênção. Que Deus consagre a sua decisão. Se eu estivesse aí do seu lado, onde você está agora, assentado no sofá da sua casa, eu urgentemente procuraria o meu líder para ser batizado, para começar uma nova vida. Nós não temos mais muito tempo. Amigo, o tempo está acabando. Amanhã, ninguém sabe o que vai acontecer. Na verdade, o mundo inteiro, ninguém sabe. Porque, na verdade, o amanhã não existe. O que existe é o agora. O ontem já passou. É agora. O chamado não é para amanhã, é para hoje. A entrega é urgente.
Agora, seja sincero. Seja sincero. Uma mensagem dessa não toca o teu coração? Não mexe com você? Então, abre o seu coração agora. Entrega a vida a Jesus. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ah, você já fez a entrega? Já entregou o coração a Jesus? Parabéns! Já tomou a decisão? Louvado seja Deus! Então agora eu vou orar contigo. Diga aí para o seu irmão, para a sua irmã, para o seu esposo, para a sua esposa, olha, eu aceitei Jesus. Eu entreguei minha vida para Jesus. Eu vou viver servindo a Cristo. Eu fui tocado pelo Espírito Santo. Manifesta aí ao seu parente. Diga para ele. E logo, logo nós vamos batizar você, sua família. Nós vamos formar uma grande família. E vamos nos encontrar com Jesus quando Ele vier. Então agora, feche os seus olhos e vamos orar. Ó Deus, maravilhoso Pai, louvado seja o Teu nome, porque em tempo de liberdade, o Teu Espírito nos alcançou. E agora, Pai, nos Teus braços, eu entrego este irmão, esta irmã, que acaba de entregar a vida a Jesus. Que o nome dele e dela seja agora escrito no livro da vida. E quando Jesus voltar, ele e ela possam receber de Cristo a coroa da vida eterna. Obrigado, Pai, por nos ouvir e nos atender. Nas Tuas mãos, entregamos o nosso coração e a nossa vida. Entregamos também, ó Deus, os milhares de ouvintes da rádio que nos acompanha. E assim, Pai, prepara-nos para o Teu reino. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Foi um prazer grande ter estado com você. Lembrando que amanhã à noite, o nosso estudo será sobre o estado do homem na morte. Amigo, quando a pessoa morre, para onde vai? Vai para o céu? Vai para o inferno? Vai para o purgatório? Vai para o seio de Abraão? Reencarna em outro? Os mortos mandam recado? Qual é o estado do homem na morte? Você sabia que a Bíblia Sagrada tem resposta para essas e outras perguntas? Então eu te aguardo amanhã aqui, se Deus quiser. Um abraço e até lá.